Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula vamos falar sobre os distúrbios hidroeletrolíticos. Vamos iniciar falando sobre a hiponatremia, que é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum em pacientes hospitalizados. Está relacionada a desfechos desfavoráveis, tais como necessidade de internamento em unidade de terapia intensiva, a hospitalização prolongada e de maior custo, a transferência de pacientes, principalmente pacientes idosos, para abrigos e aumento da mortalidade. E é fundamental que entendamos que a conduta inadequada de um paciente hiponatrêmico com sódio baixo pode causar graves danos neurológicos ou até mesmo a morte. A hiponatremia é um tema bastante complexo, pois envolve a aldosterona, o hormônio antidiurético, a osmolaridade sérica, a regulação da água corporal, a distribuição compartimental dos fluidos no organismo, etc. Inicialmente vamos definir hiponatremia, que é uma concentração de sódio sérica abaixo de 135 miliequivalentes por litro. Vamos lembrar que o sódio é o principal soluto dissolvido no plasma. Logo, o sódio é o principal responsável pela osmolaridade sérica, que é igual a 2 vezes o sódio mais a glicose dividido por 18 mais a ureia dividido por 6, cujo valor normal é 285 milimols por litro. Outro conceito fundamental é o conceito de tonicidade sérica, que é similar à osmolaridade e corresponde ao sódio mais glicose dividido por 18. A ureia não tem importância na tonicidade, porque ela atravessa livremente as membranas celulares, diferentemente do sódio e da glicose, e, portanto, não é osmoticamente ativa. Em relação à ação do DH, vamos nos lembrar que o hormônio antidiurético é produzido no hipotálamo e secretado pela hipófise posterior. Ele abre os canais de água no ducto coletor e tem uma ação instantânea. Se nós nos lembrarmos que o interstício renal é rico em sódio, porque todos os outros segmentos do rim, principalmente a alça de Henle, atuaram absorvendo sódio, se o ducto coletor fosse permeável à água, a água voltaria para o intestino renal. Mas esses canais de água do ducto coletor são regulados pelo ADH. Na presença de hormônio antidiurético, os canais de água se abrem instantaneamente, fazendo com que a água, então, se mova do lúmen do ducto coletor para o interstício renal, ou seja, diminuindo a excreção de água. A aldosterona é um hormônio, um esteroide, secretado pela zona glomerulosa da suprarrenal. A aldosterona não age no ducto coletor, ela age no túbulo contornado distal e promove a reabsorção de sódio e água e, com isso, a excreção eletrolítica de potássio e hidrogênio. Também tem uma ação instantânea. Os distúrbios do sódio sérico refletem distúrbios do metabolismo da água. Um déficit de água gera hipernatremia e hiperosmolaridade. A hiperosmolaridade é percebida por osmorreceptores hipotalâmicos, desencadeando sede e secreção de hormônio antidiurético. A água ingerida é conservada e o déficit de água é corrigido dessa maneira. Na hiponatremia, o problema é o excesso de água. A resposta efetora envolve supressão da sede e também da secreção de hormônio antidiurético, com consequente aquarese e correção do excesso de água. A concentração sérica de sódio nos pacientes não permite fazer inferências a respeito de volemia. Pode haver hiponatremia em situações de hipovolemia, euvolemia ou hipervolemia. Distúrbios de volemia refletem distúrbios do conteúdo corporal total de sódio e não da concentração sérica do sódio. Em situações de aumento do volume extravascular, por exemplo, administração de cloreto de sódio a 0,9% a um paciente previamente euvolêmico, 2 fenômenos concorrem para aumentar a excreção renal de sódio e corrigir o excesso de volume. Secreção de peptídeo natriurético atrial em resposta à distensão de mecanorreceptores cardíacos e natriurese pressórica. Em situações de redução do volume circulante efetivo, os baroreceptores deflagram inicialmente uma resposta vasopressora com secreção de catecolaminas. A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona promove a retenção renal de sódio. A secreção de ADH por estímulo baroreceptor faz com que o paciente retenha água e explica por que pacientes com redução do volume circulante efetivo têm propensão à hiponatremia. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca ou insuficiência hepática. Vamos falar sobre a distribuição compartimental dos fluidos corporais. O líquido corporal total se distribui entre 3 segmentos. A maior parte está no intracelular e a menor está no intravascular e o restante está no intersticial. O intravascular e o intersticial
estão separados pela parede dos capilares, que é permeável à água e pequenas moléculas, como o sódio. Ou seja, esses dois compartimentos estão interligados e suas composições hidroeletrolíticas variam em paralelo. Por outro lado, a membrana das células é uma barreira eficaz, que não permite a passagem de eletrólitos, que somente podem passar através de canais específicos. Mas a água pode passar livremente, pois é uma molécula neutra, sem carga. O volume desses compartimentos é um indivíduo de 70 quilos, que tem uma água corporal total correspondente a 60% do seu peso, é de 28 litros no intracelular, 10 litros no intersticial e 4 litros no intracelular. Como a parede dos capilares permite o livre movimento de água e eletrólitos, na verdade nós temos dois grandes compartimentos: o intracelular e o extracelular, no que diz respeito ao equilíbrio hidroeletrolítico. Quando solicitamos uma dosagem de sódio no sangue, estamos avaliando o extracelular. Assim como quando administramos líquidos intravenosos, estamos alterando também a composição do extracelular. A partir de agora, vamos raciocinar como se tivéssemos apenas dois compartimentos, intracelular e extracelular. O eixo longitudinal representa as variações do volume e o eixo vertical representa as variações das concentrações de sódio. O que acontece, por exemplo, se administrarmos soro glicosado a 5% em nosso paciente? Sabemos que a glicose entrará nas células via liberação de insulina, então a água vai ser acrescentada ao extracelular, diluindo o sódio. Ocorre que a membrana celular é livremente permeável à água, e a água se move do extracelular para o intracelular. Como o compartimento intracelular tem o dobro do volume do extracelular, a maior parte da água fica no intracelular, e a expansão do extracelular é mínima. Daí nós entendemos que soro glicosado é uma solução que não se presta a repor volemia. O que ocorre se, em vez de usarmos soro glicosado, usarmos soro fisiológico? Como o soro fisiológico tem uma concentração de sódio parecida com a do plasma, por isso é chamado de soro fisiológico, ou até um pouco acima, não ocorre redução do sódio no extracelular. E desta forma, não existe um gradiente osmótico para a água se mover para o intracelular. Isso explica por que nós devemos usar soro fisiológico se queremos promover uma expansão plasmática, e não soro glicosado. Pelo que vimos até agora, se acrescentarmos água ao compartimento extracelular, administrando, por exemplo, soro glicosado endovenoso, nós vamos abaixar a concentração de sódio e expandir muito pouco esse compartimento. Por outro lado, se administrarmos soro fisiológico, vamos expandir o extracelular sem alterar a concentração de sódio. Ou seja, o sódio é responsável pela expansão de volume e não a água. Por isso precisamos restringir sódio se nosso paciente tem insuficiência cardíaca ou renal, por exemplo. Nós já sabemos que a osmolaridade, ou seja, a quantidade de solutos dissolvida no plasma, é igual a 2 vezes o sódio, mais a glicose dividido por 18, mais a ureia dividido por 6, cujo valor normal é 285 miliosmóis por litro. Sabemos também que hiponatremia é aquela situação clínica em que a concentração de sódio cai abaixo de 135 miliequivalentes por litro. Existem 3 possibilidades diante de uma hiponatremia. O paciente pode estar isotônico, ou seja, ter uma osmolaridade sérica normal. O paciente pode estar hipertônico, com uma osmolaridade sérica acima do normal. Ou o paciente pode estar hipotônico, com osmolaridade sérica abaixo do normal. Nós já sabemos que o sódio é o principal responsável pela osmolaridade sérica. Dessa forma, na imensa maioria das situações de hiponatremia, o indivíduo vai estar hipotônico. Existem algumas poucas situações em que teremos hiponatremia com soro hipertônico ou isotônico. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Hiponatremia isotônica ocorre sempre por um erro de laboratório. Nós sabemos que o sódio ele é dosado no soro do paciente, ou seja, no plasma. Ocorre que o sódio ele está dissolvido na solução aquosa do plasma, o que corresponde a cerca de 93% do volume plasmático. Mas ele não se dissolve nesses outros 7%, que é o conteúdo sólido do plasma, que é composto principalmente por proteínas e lípides. Os fotões de chama antigos, que ainda são muito utilizados em grande parte dos laboratórios do hospital, eles medem o sódio apenas no plasma total. Como a porção aquosa se reduz relativamente ao componente sólido, num caso de aumento das proteínas plasmáticas, por exemplo, um mieloma múltiplo ou uma hipertrigliceridemia severa, a solução aquosa se reduz em relação à quantidade de proteínas e lípides e logo nós vamos ter uma dosagem de sódio abaixo do normal.
Nesse caso, não existe um tratamento para a hiponatremia. Nós devemos identificar o aumento das proteínas ou dos lípidos e tratar a doença de base. Mais uma vez, vamos nos lembrar que osmolaridade, ou seja, a quantidade de soluto dissolvido no plasma, é igual a 2 vezes o sódio mais glicose dividido por 18 mais ureia dividido por 6, e o valor normal nós já sabemos, em torno de 285 miliosmóis por litro. O que ocorre se nós acrescentarmos uma substância osmoticamente ativa no extracelular, através de uma infusão endovenosa, por exemplo, de manitol, que é um diurético osmótico? O líquido extracelular se torna hipertônico em relação ao intracelular, o que vai puxar a água do intracelular em direção ao extracelular, diluindo o sódio e reduzindo, portanto, a concentração de sódio sérico, levando a uma situação de hiponatremia hipertônica. A causa mais comum disso é o estado hiperosmolar não cetótico e a cetoacidose diabética. Em ambos os casos, nós devemos priorizar o controle glicêmico, pois reduzindo-se a glicose sérica, o sódio tende a reduzir. Sendo possível até calcular o efeito osmótico da glicose sobre a concentração de sódio usando essa fórmula aqui. Através dessa fórmula é possível prever como ficará o sódio após a normalização da glicemia. Fica claro, então, que o tratamento da hipernatremia hipertônica passa por identificar a causa, sendo que a hiperglicemia é a causa mais comum, mas também devemos nos lembrar que o paciente pode estar usando manitol, muito comum em pacientes neurológicos, e menos frequentemente, principalmente no Brasil, a intoxicação por etileno glicol. Vamos falar então da hiponatremia hipotônica, que é de longe a mais comum. A concentração de sódio sérica depende tanto da quantidade de moléculas de sódio no plasma, quanto da quantidade de água do plasma. Dessa forma, se nós temos uma situação clínica onde ocorre uma perda de sódio e água, mas perde-se mais sódio do que água, teremos uma hiponatremia com hipovolemia. Por outro lado, se o conteúdo de água e sódio aumentam, mas a água aumenta mais do que o sódio, teremos uma hiponatremia com hipervolemia. E, finalmente, pode ocorrer a terceira situação clínica, onde o sódio permanece constante, mas a água do extravascular aumenta. Dessa forma, ela vai se deslocar para o intracelular sem aumentar significativamente a volemia, mas diluindo o sódio, levando a uma hiponatremia isovolêmica. Ou seja, em relação à tonicidade do plasma, nós temos 3 tipos de hiponatremia: isotônica, nós já sabemos que é a pseudo-hipernatremia, provocada por erro laboratorial, hipertônica, principalmente secundária a situações de hiperglicemia, e hipotônica, que responde por 90% dos casos de hiponatremia, que pode, por sua vez, ser dividida em hipovolêmica, isovolêmica ou hipervolêmica. A partir de agora, então, vamos falar sobre a hipernatremia hipotônica, começando pela hipovolêmica. Imaginemos uma situação clínica na qual ocorre uma perda de água e sódio, porém com uma perda de sódio maior que a perda de água. Desta forma, o conteúdo do líquido do extracelular irá se reduzir. Como houve uma perda de sódio proporcionalmente maior que a perda de água, o sódio irá cair no extracelular. A água, então, se move em direção ao intracelular. Dessa forma, temos um quadro de hiponatremia, hipotônica e hipovolêmica. Isso pode ocorrer secundariamente a situações clínicas renais e extrarenais. Entre as causas renais, podemos citar, por exemplo, o uso de diuréticos ou a deficiência de aldosterona. Nessas duas situações, embora o paciente esteja hipovolêmico, o rim não consegue reter sódio e, consequentemente, o sódio urinário vai estar alto, maior que 20 miliequivalentes por litro. Por outro lado, se o indivíduo tem vômitos e perde mais sódio que água, o rim está ávido por reabsorver todo o sódio e o sódio urinário estará baixo, menor do que 10 miliequivalentes por litro. O paciente terá sinais clínicos de desidratação e hipovolemia. E o tratamento em ambas situações é reposição de soro fisiológico. Agora vamos supor que existe uma situação clínica na qual ocorre uma expansão do conteúdo de água e sódio no extracelular, porém com um ganho maior de água do que de sódio. Dessa forma, o conteúdo de líquido do extracelular irá se expandir. Como houve um ganho maior de água do que de sódio, o sódio irá cair no extracelular. Parte da água, então, se move em direção ao intracelular. Desta forma, temos um quadro de hiponatremia, hipotônica e hipervolêmica. Da mesma maneira, situações clínicas renais e extrarenais podem levar a esse quadro. Pacientes com lesão renal aguda ou doença renal crônica apresentam uma redução global
na capacidade de excretar água e solutos e pode desenvolver hiponatremia após a ingestão de grandes quantidades de líquido hipotônico, por exemplo. Entre as causas extrarrenais, nós temos a insuficiência hepática, a insuficiência cardíaca congestiva e a síndrome nefrótica. O que essas situações clínicas têm em comum? Redução do volume circulante efetivo por falência de bomba na insuficiência cardíaca, por queda da albumina e da pressão oncótica na insuficiência hepática e na síndrome nefrótica. A diminuição do líquido circulante efetivo leva à liberação de aldosterona e ADH. A aldosterona aumenta a absorção de água e sódio e o ADH aumenta a absorção apenas de água, o que explica a maior retenção de água do que a de sódio. O paciente vai aumentar o seu peso e terá edema. O sódio urinário vai estar abaixo de 10 miliequivalentes por litro nas causas extrarrenais e acima de 20 miliequivalentes por litro na insuficiência renal aguda, onde o rim perde a capacidade de absorver sódio. A conduta, nesses casos, é restrição hídrica. Por último, imaginemos uma situação clínica na qual ocorre uma expansão do conteúdo apenas de água no extracelular e o sódio permanece inalterado. Desta forma, o conteúdo de líquido do extracelular irá expandir, mas vai expandir pouco, pois nós sabemos que a água pura não consegue causar uma expansão significativa do extracelular. Com o novo aumento da água, o sódio irá cair no extracelular. A maior parte dessa água, então, se move em direção ao intracelular e aí teremos um quadro de hiponatremia hipotônica isovolêmica. O que pode causar isso? A síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, a polidipsia psicogênica, a instilação de grandes quantidades de água durante um procedimento cirúrgico, por exemplo, como na ressecção transureteral de próstata, que se usa jatos de água. Se houver, por exemplo, uma perfuração da bexiga, essa água cai no peritônio, o peritônio absorve essa água e o indivíduo pode evoluir com esse tipo de situação de hiponatremia isovolêmica. Assim também como no afogamento em água doce. A síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, ela pode acontecer em casos de trauma crânioencefálico, acidente vascular cerebral e também quando a vasopressina é produzida fora da hipófise, como ocorre em alguns tipos de câncer de pulmão e outros. O tratamento nessas situações também se baseia principalmente na restrição hídrica e na identificação da causa. Vamos entender um pouco mais da fisiologia da síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Para isso, precisamos de recordar a fisiologia renal. Diante de uma ingesta adequada de solutos, um adulto necessita excretar entre 600 a 900 miliosmóis por dia de sais de sódio, potássio, ureia, etc. Considerando uma ingestão de água capaz de inibir completamente a secreção de hormônio antidiurético, a osmolaridade urinária pode decrescer até 50 miliosmóis por litro, é o mínimo de osmolaridade urinária. O indivíduo que precisa excretar 800 miliosmóis de soluto numa urina com esse grau de diluição o fará em 16 litros de água, ou seja, 800 dividido por 50. Portanto, se mantida a capacidade renal de excretar água, o indivíduo necessitaria ingerir mais de 16 litros de água para desenvolver hiponatremia. Então, por que esses pacientes hiponatrêmicos não conseguem excretar esse excesso de água? Porque existem vários estímulos para a secreção do ADH. Estímulos que são fisiológicos, como, por exemplo, a secreção osmótica do ADH na vigência de desidratação, quando vai ocorrer um aumento da osmolaridade sérica, que é detectada pelos osmorreceptores. Esses osmorreceptores, então, deflagram duas respostas que visam corrigir o déficit de água: sede e secreção de hormônio antidiurético para que a água ingerida seja retida. Também existe secreção não osmótica de ADH por estímulo volêmico. Então, numa situação de redução do volume circulante efetivo, na insuficiência cardíaca, na hipovolemia absoluta, na sepse, baroreceptores arteriais são ativados e deflagram ativação de diversos sistemas neurohormonais visando a correção da volemia e manutenção da perfusão tecidual. O ADH faz parte dessa resposta. Quando um paciente com redução do volume circulante efetivo ingere ou recebe por via endovenosa líquidos hipotônicos, a volemia não é restaurada. O DH permanece elevado, a água ingerida não é excretada e o paciente desenvolve hiponatremia. Vocês querem ver um exemplo disso? O indivíduo que tem um quadro de hipovolemia e se você tentar corrigir essa hipovolemia com uma solução de glicose a 5%, que é uma solução hipotônica. Pode ser que o indivíduo desenvolva hiponatremia. Se a volemia, por outro lado, for restaurada, os níveis de hormônio antidiurético caem, o
o excesso de água que estava causando a hiponatremia é excretado e o sódio sérico se normaliza. Existe também secreção não osmótica de ADH por dor, por náuseas. Esses estímulos para a secreção de ADH são muito frequentemente encontrados em pacientes hospitalizados, com trauma, em pós-operatório. Da mesma forma, se administrarmos líquidos hipotônicos para esses indivíduos, eles podem desenvolver hiponatremia. Por isso a hiponatremia é muito mais comum em pacientes hospitalizados. E a secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Obviamente é quando existe uma secreção de ADH sem que haja um estímulo fisiológico, hiperosmolaridade, redução do volume circulante efetivo, por exemplo, que a justifique. A ingestão de líquidos hipotônicos nessa situação leva também à hiponatremia. A avaliação da hiponatremia deveria partir da avaliação da osmolaridade sérica. Dessa forma, nós poderíamos dividir a hiponatremia nos 3 grandes grupos: hipotônica, que é a grande maioria dos casos, isotônica, aqueles casos de pseudohiponatremia, ou hipertônica, principalmente associada ao diabetes. Mas como a dosagem da avaliação da osmolaridade sérica não é factível ainda na maioria dos hospitais, nós começamos afastando a possibilidade de pseudohiponatremia, dosando então os lípides plasmáticos e as proteínas plasmáticas. Dosamos também a glicemia para avaliar a possibilidade de hiperosmolaridade associada à hiperglicemia. E vamos ver se esse paciente tem algum relato de uso de manitol, que é principalmente usado para reduzir a pressão intracraniana em situações, por exemplo, de traumatismo crânioencefálico ou acidente vascular cerebral. O próximo passo é avaliar a volemia. Se descartamos a possibilidade de pseudohiponatremia, descartamos a possibilidade de hiperosmolaridade, então nós sabemos que nós estamos diante de uma hiponatremia hipotônica. E aí, precisamos saber como está a volemia. O paciente tem sinais clínicos de hipovolemia, por exemplo, uma taquicardia, uma hipotensão arterial, quer sejam espontâneas ou quer sejam induzidas por uma manobra postural. O paciente tem algum sinal de redução do volume circulante efetivo, como pode acontecer na insuficiência cardíaca, na síndrome nefrótica, na insuficiência hepática. Eles têm comemorativos de alguma dessas doenças. Outro passo importante e factível é a dosagem do sódio urinário. Um sódio urinário baixo nos mostra que o paciente tem uma redução do volume circulante efetivo, quer seja secundária a uma hipovolemia verdadeira ou uma hipovolemia relativa, como acontece na insuficiência cardíaca, na insuficiência hepática, na síndrome nefrótica. Sódio baixo mostra que o rim está atuando de forma normal, tentando promover uma retenção hidrossalina para compensar essa redução do volume circulante efetivo. Devemos também afastar a apotomia do bebedor de cerveja. Existe essa história? A possibilidade de polidipsia psicogênica e alterações endócrinas, como, por exemplo, o hipotiroidismo, a insuficiência adrenal primária, a doença de Addison. Cada uma dessas doenças tem os seus marcadores. O hipopituitarismo, o uso de drogas que interfiram na ação do ADH, que nós veremos no próximo slide. Devemos dosar a creatinina para afastar doença renal aguda ou crônica. Um sódio urinário reduzido, como nós já dissemos, sugere um estado de retenção renal de sódio, que ocorre na hipovolemia verdadeira e nas hipovolemias relativas, como nos estados edematosos, em que há um aumento do volume corporal total, mas uma redução do volume circulante efetivo. Insuficiência hepática, síndrome nefrótica. Os medicamentos estão entre as principais causas de hiponatremia. Alguns por um efeito intrínseco ao seu mecanismo de ação, como é o caso, por exemplo, dos diuréticos tiazídicos, do manitol, como nós já dissemos, e outros por causar secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Dentre estes últimos, podemos citar a clorpropamida, a carbamazepina, a oxcarbazepina, a ciclofosfamida, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são frequentemente utilizados hoje em dia, estão entre os antidepressivos mais utilizados, entre outros. Na hiponatremia, o líquido extracelular se torna hipotônico em relação ao líquido intracelular, gerando um desvio de água para o interior das células. Por isso, as principais manifestações clínicas da hiponatremia são neurológicas. Veremos depois que na hipernatremia também as principais manifestações são neurológicas, mas por uma ação inversa, por desidratação dos neurônios. Mas no caso da hiponatremia, existe um edema dessas células.
das células cerebrais. Como a calota craniana impede a expansão do parênquima cerebral, o edema celular resulta em hipertensão intracraniana. A depender da gravidade e velocidade de instalação, a hiponatremia pode ser assintomática ou causar sonolência, torpor, coma, crises convulsivas e, obviamente, até óbito. Por serem inespecíficos, esses sintomas podem ser interpretados como manifestações clínicas da doença de base. Podem, por exemplo, serem interpretados como depressão. E o paciente está usando um antidepressivo que está causando uma secreção inapropriada do hormônio diurético, como nós já dissemos, os inibidores da captação de serotonina e também os antidepressivos tricíclicos. Por vezes, quadros de sonolência podem ser interpretados como secundários à depressão, é muito comum, e na verdade é edema cerebral. A velocidade de instalação da hiponatremia é um fator determinante dos sintomas, da sintomatologia. Por exemplo, uma hiponatremia moderada aguda pode ser mais sintomática que uma severa crônica. Isso porque na hiponatremia crônica, mecanismos adaptativos entram em ação, visando reduzir a osmolaridade intracelular e, consequentemente, minimizar a entrada de água nas células e o edema cerebral. Para isso, os neurônios inicialmente excretam sais de sódio e potássio e, posteriormente, excretam osmólitos orgânicos. Estes mecanismos adaptativos precisam ser respeitados no momento do tratamento. Uma correção inadvertidamente rápida de uma hiponatremia crônica, ao elevar a osmolaridade do líquido extracelular, pode causar redução abrupta do volume neuronal com desmielinização do tronco cerebral, principalmente na ponte. Por isso, essa doença é conhecida como mielinólise pontina. Como os danos neurológicos decorrentes da mielinólise pontina são frequentemente irreversíveis, ou seja, não há tratamento, a melhor alternativa é a prevenção. Como após 48 horas de hiponatremia, os mecanismos adaptativos que nós escrevemos no slide anterior já estão operantes, a prudência sugere tratar todos os casos de hiponatremia como se fossem crônicos, ou seja, como se fossem além de 48 horas e tratá-los de forma lenta. A recomendação atual é elevar o sódio em, no máximo, 10 mEq por litro nas primeiras 24 horas. O ideal é uma elevação de 6 a 8 mEq por litro nas primeiras 24 horas e 18 mEq por litro nas primeiras 48 horas. Fundamental também que nós determinemos o grau de hiponatremia. É uma hiponatremia grave, com sódio sérico menor do que 120 mEq por litro? Isso, então, requer que o tratamento seja instituído, mas um tratamento lento. É uma hiponatremia moderada, com sódio entre 120 e 129 miliequivalentes por litro. Na maioria das vezes, se essa hiponatremia é crônica, além de 48 horas, esse paciente não tem muitos sintomas, ou tem sintomas que não são severos. Mas se é uma hiponatremia aguda, isso pode levar a sintomatologia grave. É uma hiponatremia leve, com sódio entre 130 e 134 miliequivalentes por litro? Quase nunca é necessário elevar o sódio nessa situação, porque na maioria das vezes isso não tem sintoma. Qual a intensidade dos sintomas? Isso é fundamental para decidirmos se devemos ou não elevar o sódio. É grave, tem convulsões, depressão do acessório, coma, até parada cardiorrespiratória? Aí sim está indicado elevar o sódio de forma lenta. É moderado, o paciente tem cefaleia, fadiga, sonolência, vômitos, distúrbios da marcha, ou o paciente é assintomático, o que acontece na maioria dos casos de hiponatremia leve ou hiponatremia crônica moderada. Como nós já dissemos, se a hiponatremia for aguda, o paciente pode ter sintomas com sódio entre 120 e 129 miliequivalentes por litro. É necessário internar o paciente? É uma hiponatremia grave com sódio abaixo de 120? Sim, é necessário internar. A hiponatremia é aguda, principalmente uma hiponatremia aguda de moderada a grave. É uma hiponatremia sintomática? Nesses casos, nós precisamos internar. O tratamento da hiponatremia passa, sempre que possível, pela remoção da causa. Ou seja, reverter a hipovolemia, suspender um medicamento suspeito, interromper uma ingestão excessiva de água, repor um hormônio que esteja deficitário no hipotiroidismo, na insuficiência de suprarrenal, no hipopituitarismo, otimizar o tratamento da doença de base, como é o caso da insuficiência cardíaca, que muito frequentemente evolui com a hiponatremia, assim como também na cirrose hepática. O diagnóstico etiológico também é essencial para a escolha da solução mais adequada para repor o sódio. Nas hiponatremias hipovolêmicas, a preocupação maior deve ser correção da hipovolemia, que é feita com cloreto de sódio a 0,9%, com soro fisiológico. A correção do sódio vai ocorrer de forma quase que automática.
Na maioria das vezes, não há necessidade de uso de fórmulas para cálculo da velocidade de correção. Na hiponatremia hipervolêmica, a correção do sódio sérico vai depender da otimização do tratamento da doença de base, mas passa por restrição de água, menos do que 1.000 ml por dia, uso de furosemida para reduzir a osmolaridade urinária e auxiliar a excreção do excesso de água. Os Vaptans, o exemplo é o Tolvaptan, eles são inibidores dos receptores V2 da vasopressina. São capazes de promover diurese de água livre de eletrólitos, ou seja, eles são aquaréticos, uma vez que eles inibem os receptores V2 lá no ducto coletor. Porém, eles custam caros e não estão disponíveis no Brasil, a não ser que o paciente importe, o que nem sempre é possível. Na hiponatremia euvolêmica, deve-se focar na identificação e remoção do agente causal. Repor o hormônio tiroidiano no hipotiroidismo, repor o mineralocorticoide, a fludrocortisona, no hipopituitarismo ou na insuficiência adrenal, suspender diuréticos tiazídicos ou drogas que estejam causando a síndrome de secreção do hormônio antidiurético. Diante de um quadro de síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, em que não se pode remover a causa, o tratamento deve focar em medidas para restringir a ingestão, menos de 1.000 ml por dia de água livre, e aumentar a excreção urinária de água livre. Existem diversas medidas capazes de aumentar a excreção urinária de água livre na síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Agudamente, em pacientes hospitalizados, nós podemos utilizar o cloreto de sódio hipertônico a 3%, pois a excreção da sobrecarga de solutos promoverá a excreção obrigatória de grande quantidade de água livre. A furosemida também pode ser utilizada concomitantemente com o cloreto de sódio hipertônico, tanto para prevenir a hipervolemia quanto para acelerar a correção da natremia, pois esse diurético interfere com a capacidade de concentração urinária e, por consequente, aumenta o clearance de água livre. Cronicamente, em pacientes ambulatoriais, é possível lançar mão de uma dieta rica em solutos, na mesma lógica do cloreto de sódio hipertônico, furosemida oral, Vaptans, quando disponíveis, lítio e demeclociclina. Lítio e demeclociclina são medicações que têm como efeito colateral antagonizar a ação do ADH ao nível dos tubos coletores. Elas causam um diabetes insípidos nefrogênico e aumentam a excreção urinária de água livre. Com a disponibilidade de antagonistas específicos do ADH, os Vaptans, a expectativa é de que lítio e demeclociclina sejam cada vez menos utilizados. Atualmente, a única maneira de conseguir o Tolvaptan, por exemplo, no Brasil, é a importação direta, com um custo relativamente alto. Como preparar uma solução de NSL a 3%? No Brasil, não há disponibilidade da solução salínica hipertônica pronta. Então, nós precisamos preparar essa solução. Isso pode ser feito de várias maneiras. Nós podemos, por exemplo, usar como base a água destilada. Nós vamos acrescentar a 1 litro de água destilada 150 mililitros de NSL a 20%, nós temos ampolas, né, de 10 ml, ou seja, 15 ampolas, vão ter uma concentração de sódio acrescentado de 510 e 510 miliequivalentes por litro de solução de NSL. O soro glicosado é a mesma coisa. Quando nós nos dispomos da água destilada, nós acrescentamos, então, 15 ampolas de NSL a 20%, cada ampola tem 10 ml, e vamos ter uma concentração final de 510 miliequivalentes por litro na solução final. Ou soro fisiológico. No soro fisiológico, nós já temos 154 miliequivalentes por litro na solução inicial. Então, nós vamos acrescentar mais 10 ampolas e meia, 105 ml de NSL a 20%, ou seja, vamos acrescentar 357 miliequivalentes, chegando numa solução final muito próxima das anteriores, com 511 miliequivalentes por litro. Como nós vamos administrar a solução de NSL 3%? Existem fórmulas para a correção do sódio. Nós podemos calcular o déficit de sódio através desta fórmula. Mas essas fórmulas são imprecisas e apresentam diversas limitações. Alguns autores sugerem abordagens mais simples para o uso do cloreto de sódio hipertônico a 3%. Uma estratégia seria administrar 0,5 ml por quilo por hora para pacientes que estão assintomáticos. 1 a 2 ml por quilo por hora para aqueles pacientes que têm sintomas mais leves. E até no máximo 2 a 4 mililitros por quilo por hora, por um período limitado, no máximo 1 a 2 horas, para aqueles pacientes que estão apresentando convulsões. O mais importante é fazer um acompanhamento laboratorial rigoroso,
até de 2 em 2 horas, a depender da gravidade do quadro, e ajustar a infusão conforme necessário para não ultrapassar os limites permitidos de aumentos no sódio sérico. Deve-se sempre levar em consideração a velocidade de instalação e a severidade da hiponatremia. Isso é fundamental. Hiponatremias agudas e severas costumam ser sintomáticas, podendo levar a crises convulsivas por edema cerebral. Nesses casos, o sódio pode ser elevado em até 2 miliequivalentes por litro por hora nas primeiras 2 horas, até que ocorra a melhora dos sintomas, até que o paciente pare de convulsionar. Depois, a velocidade de correção deve ser reduzida para não ultrapassar aquela recomendação que nós já dissemos, que é de no máximo de elevação de 10 miliequivalentes por litro nas primeiras 24 horas. Portanto, deve dosar o sódio de hora em hora no início da correção e depois manter dosagens frequentes para se ajustar à velocidade de infusão da solução hipertônica. A literatura recomenda que, se constatarmos uma correção inadvertidamente rápida, deve parar imediatamente a administração de cloreto de sódio hipertônico e procurar conter a elevação do sódio sérico por meio da infusão de soluções hipotônicas, soro glicosado, por exemplo, e DDAVP, vasopressina, nasal, subcutâneo, endovenoso. Alternativamente, quando o risco de correção inadvertidamente rápida for muito alto, deve-se iniciar a vasopressina de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas preventivamente, junto com restrição hídrica e administração de cloreto de sódio a 3%. Em pacientes com hiponatremia severa induzida por drogas e que estejam hipovolêmicos, por exemplo, a suspensão das drogas e a correção da hipovolemia pela administração de NSL a 3% podem causar uma aquarese maciça e, consequentemente, uma elevação muito mais rápida do sódio sérico do que é prevista por aquelas fórmulas. Nesses casos, a administração preventiva de vasopressina impedirá essa aquarese maciça, tornando a correção da hiponatremia com NSL 3% mais controlada e previsível, como nos pacientes com síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Bom, finalizando, vamos enfatizar que a hiponatremia é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum, que pode estar associado a manifestações clínicas severas, levando inclusive ao óbito do paciente. Por outro lado, a correção inadvertidamente rápida da hiponatremia pode trazer sequelas neurológicas irreversíveis para o paciente, que acontecem dias após essa correção. Ou seja, é uma iatrogenia que não é percebida pelo médico que a acometeu. Portanto, devemos estar atentos à taxa de correção do sódio para que não causemos prejuízos ao paciente maior do que a própria doença. Nos casos em que a hiponatremia é crônica, principalmente quando ela é leve a moderada, o tratamento pode ser pior do que a própria hiponatremia. Então devemos tentar sempre identificar a causa e corrigir a causa. E sempre nos lembrarmos que a correção deve obedecer àquela norma de aumentar no máximo 10 miliequivalentes por litro nas primeiras 24 horas e 18 miliequivalentes por litro dentro das primeiras 48 horas. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula vamos discutir a hipernatremia.